Olá, bom dia e um feliz e abençoado sábado para você. Nós estamos começando mais uma adoração especial aqui na TV Novo Tempo. Muitos brasileiros ainda não podem se reunir em seus templos por causa das ações de combate ao coronavírus e nós continuamos aqui para transformar a sua sala de casa em uma igreja. E hoje você vai acompanhar uma mensagem com o pastor Marlon Lopes. Ele é o tesoureiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. Durante bastante tempo, ele foi o diretor-geral aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. E você que acompanha a TV Novo Tempo há bastante tempo, deve se lembrar do pastor Marlon apresentando o programa Saldo Extra. Então, é ele quem vai trazer a mensagem para você na manhã de hoje. E a mensagem que o pastor Marlon vai trazer para todos nós neste sábado tem o seguinte título: Quem é você na crise? Já parou para pensar? Afinal, quando passamos por crises, muitas vezes revelamos quem realmente somos, porque as situações tensas revelam sentimentos que podem estar represados dentro de nós. E aí, as reações podem ser as mais inesperadas possíveis. Baseado na história que a Bíblia relata sobre quando o rei da Síria sitiou a cidade de Samaria, o pastor Marlon Lopes vai analisar a reação de 4 pessoas diferentes a essa mesma situação tensa: o rei, o profeta, o oficial e os leprosos. Te garanto que refletir sobre a reação dessas pessoas vai te ajudar a pensar melhor, com certeza, em como você tem reagido a essa pandemia do coronavírus. Fique ligado porque é daqui a pouquinho. E hoje você ainda vai louvar por meio da música, acompanhar uma mensagem musical com o cantor Daniel Lidke e ver a história de um homem que estava vivendo uma situação angustiante. Policial, ele estava passando por uma investigação de conduta, o que fez com que ele ficasse sem receber o salário por um tempo, mesmo tendo 3 filhos para cuidar. Bêbado, sem dinheiro e com o casamento já destruído, a esposa desse homem disse algo para ele, no meio dessa situação toda sem esperança. O que ela disse e se o que ela falou fez ele ir ainda mais para o fundo do poço ou não, é o que você vai acompanhar no programa de hoje. E agora vamos até Brasília para conversarmos com o pastor Rafael Rossi, diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. E ele traz sempre informações importantes para todos nós de lá. Olá, pastor Rafael, um feliz sábado é com você. Que alegria falar com você, Darcy, que está aí no estúdio, e com as pessoas que nos assistem nessa manhã. Desde o dia 19 de abril, nós estamos estudando o Apocalipse aos domingos aqui na Novo Tempo e também pela internet. O pastor Luiz Gonçalves está nos ajudando a entender mais sobre esse livro e sobre as promessas de Deus para nós. Depois da classe bíblica que está na TV e também no rádio, ele continua respondendo perguntas no nosso canal no YouTube e no Facebook. Ainda assim, diante de tanto conteúdo, fica difícil abordar todos os aspectos. Para te ajudar a estudar e entender mais sobre esse tema, nós preparamos um site, o apocalipse.com. Lá você vai encontrar estudos, vídeos e mais materiais sobre cada um dos capítulos desse importante livro. Você encontra, inclusive, um curso avançado sobre o Apocalipse que traz tantas revelações, especialmente para os nossos dias. Outro bom local para encontrar livros que falam sobre esse e outros assuntos é o site da Casa Publicadora Brasileira. Além dos livros, as revistas também estão disponíveis no site cpb.com.br. O produto chega direto na sua casa sem complicação. Se você quer ouvir boa música, o canal da gravadora Novo Tempo no YouTube é o lugar certo. Clipes, DVDs e apresentações ao vivo para toda a família. Aproveite para se inscrever no canal e receber as novidades sempre em primeira mão. Você já conhece? Lá no Feliz 7 Play tem novidade para os adolescentes. Tem uma série chamada 23 e 59, tem o Fora de Série e muito mais para ajudar os meninos e meninas a passarem por essa fase complicada da vida. Mas não é só isso não. No site ou no aplicativo, você encontra desenhos animados, documentários, filmes e muito mais. Vá até a sua loja de aplicativos e busque por Feliz 7 Play para ter tudo isso na sua mão. Por falar em aplicativo, você sabia que a Igreja Adventista tem vários aplicativos para te ajudar?
Tem opção para desbravadores, tem meditação de pôr do sol, tem lição da escola sabatina, além de alguns jogos feitos para ajudar as crianças a aprenderem ainda mais sobre a Bíblia. Você encontra tudo isso nesse site aqui, ó, apps.adventistas.org. Essas são algumas das ferramentas que preparamos para te ajudar a estar mais perto de Deus. Mais do que nunca, a tecnologia tem sido nossa aliada na pregação do Evangelho. Compartilhe essas novidades com os seus amigos. Eu desejo que você tenha um sábado abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. E eu quero, nesse momento, lhe convidar a assistir um vídeo com uma mensagem de esperança. De que adianta se preocupar tanto? Será que toda essa angústia pode te trazer um segundo a mais de vida? Tudo tem um tempo e para todo propósito há um momento. Não se preocupe por coisa alguma. Ao invés de ficar se preocupando, converse com Deus. Diga para Ele o que você precisa. Tudo bem que Ele já sabe, mas vai te fazer bem abrir o coração, desabafar. Talvez você perceba que tem mais para agradecer do que para pedir. Mas lembre-se, se Deus não for a base de tudo, todos os outros esforços de nada adiantam. Se o Senhor não for sua segurança, tudo que você tem na mão não passa de ilusão de proteção. Não adianta nada levantar cedo, dormir tarde, trabalhar só para comer. Não esqueça, Deus trabalha para seus amados enquanto eles dormem. Muito bem, obrigada, pastor Rafael, pelas informações. Bom, e agora nós vamos para a Argentina, especificamente para a cidade de Córdoba. Nessa cidade vivia um homem chamado Diego Gabriel Tocona. Policial, ele estava sendo investigado pelos seus superiores, juntamente com outros colegas de profissão. Como a investigação se estendeu por um tempo, ele recebeu a notícia de que não receberia salário até que a investigação terminasse. Com 3 filhos para criar e sem ter experiência em outras profissões, ele não sabia o que fazer e começou a beber. Para piorar ainda mais essa situação, o casamento de Diego já estava destruído. Apesar de ainda viver junto com a esposa, os dois já não viviam como marido e mulher. Vendo o esposo bêbado, sem dinheiro e sem perspectivas de futuro, a mulher disse algo para ele nesse momento de tensão. O que ela disse, e se o que ela disse fez ele ir ainda mais para o fundo do poço, você acompanha agora no quadro Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: Impacto Esperança. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com a sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que... Não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço.
Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping. Mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor. O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço, tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou o seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Que linda história! É incrível ver como Deus pode operar milagres na vida das pessoas por meio de algo tão simples, como um pequeno livro, por exemplo. Se você já participou de alguma ação de distribuição de livros missionários, tenho certeza de que você se sentiu tocado, de alguma maneira, por essa história tão especial. Bom, e por saber que Deus cuida de nós, assim como Ele cuidou do Diego Gabriel Tocona, na história que acabamos de ver, eu quero convidar você a louvar a Deus por meio da música agora. Se Ele já cuidou e tem cuidado de você no meio dessa pandemia e no meio de tantos outros desafios que você já enfrentou, eu tenho certeza de que você pode cantar com convicção o hino Deus cuidará de ti. Vamos cantar? Deus cuidará de ti.
de cantar essa música me lembrou da história de um personagem bíblico, Jó. Na Bíblia, a gente encontra a história de Jó e ali a gente vê o quanto Jó sofreu. Perdeu as posses, perdeu os filhos, perdeu a saúde, mas não perdeu a confiança em Deus, o que é maravilhoso. A confiança de que mesmo sofrendo, Deus estava no controle de toda a história da sua vida. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã de sábado, não sei se essa pandemia ou outra situação tirou o seu dinheiro, pessoas que você ama, ou até a sua própria saúde. Se você está vivendo essa situação, eu quero te lembrar uma coisa. Permaneça confiando em Deus, assim como Jó fez. Porque mesmo quando passamos por momentos difíceis, Deus está no controle sempre. E quem vai te relembrar isso por meio de uma música é o cantor Daniel Lidke, cantando a música Canção de Jó. Vamos ouvir? Final da minha história, mas sei que tu, ó Deus, já sabes agora. Tudo que tenho passado, sei que em algum lugar há um propósito. Eu já falei tantas coisas que me arrependi. Te conhecia, de ouvir falar, pela fé os meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. 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 De saudade desfalece o meu coração, de saudade desfalece o meu coração. Mas hoje eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, sobre a terra, e revestido esse meu corpo, em minha carne eu verei a Deus. Não outros olhos, mas os meus. Eu nem preciso ter em dobro o que perdi, só quero ver teu rosto. Mesmo que eu jamais entenda todos os motivos, todos os porquês,
Pela fé eu me agarro à certeza de que vou te ver. Um dia vou te ver e tudo entender. Tudo entender. Sigo pela fé, sem ver. Sigo pela fé, sem ver. Feliz sábado, como está você? Que bom que você está aqui. Eu espero que possamos crescer juntos nesse sábado ouvindo a palavra de Deus. Pode ser que você esteja com a sua família ou você esteja sozinho em isolamento, mas eu quero que você saiba que você não está solitário, porque estamos juntos, conectados, estudando a palavra de Deus e adorando a Deus. Quando passamos por crises, muitas vezes revelamos quem realmente somos. As crises em todos os sentidos revelam sentimentos dentro de nós. Nossas reações são inesperadas quando surpreendidas por dificuldades indesejadas. Às vezes tomamos decisões equivocadas, movidos por emoção do momento, trazendo consequências normalmente desastrosas. Não somente pelo problema em si, mas pela forma como decidimos. É de Charles Spurgeon a frase que diz assim: nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Augusto Nicodemos, um grande pregador, diz que o grande desafio da vida espiritual é você continuar crente sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Por isso que precisamos refletir quem realmente somos diante das crises da vida. Como você reage numa crise? Quem é você realmente numa crise? O livro de 2 Reis, o capítulo 6 e 7, nos conta uma história muito interessante. Nos versículos 24 e 25, nos conta que houve uma grande fome em Samaria, quando a cidade foi cercada pelos sírios. Não havia o mínimo de alimento para o povo trancado dentro da cidade. Com isso, o povo estava atordoado e fazendo qualquer coisa para sobreviver. O próprio rei de Israel estava apavorado. Lembre-se que as cidades eram muradas e uma situação destas não havia muito o que fazer a não ser aguardar a morte. Vamos ler esses dois versos de 2 Reis, o capítulo 6, versos 24 e 25. Lemos assim: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Aqui está o cenário de uma grande crise. O verso começa dizendo o seguinte: depois disto. Depois disto o quê? Depois de uma guerra relatada no mesmo capítulo 6, dos versos 8 a 23, e nós conhecemos a história, quando Eliseu estava em Dotã, quando também o povo de Israel havia tido uma guerra e Israel havia ganho esta guerra. O verso 25 menciona que a fome era tanta que os preços dos alimentos dispararam. As pessoas começaram a comer jumentos, um animal que era proibido como alimento. Até esta carne era vendida por preços fantásticos. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 siclos. Existem várias cotações, vários câmbios que se fazem aqui, mas o valor seria em torno de R$500 uma cabeça de jumento. Um pouco de esterco de pomba, que geralmente era usado para alimento para animais, em torno de R$35. Essa era a condição das pessoas naquele momento. As pessoas estavam comendo estas coisas, deixando de lado as orientações movidas pela crise. Seja como for, o pecado reduz as pessoas às condições de miséria extrema.
condições que as pessoas mesmas têm cultivado. Esta história nos mostra as diferentes reações de diferentes pessoas para a mesma crise. Nós vamos aprender através de uma comparação com os personagens o rei, o profeta, o oficial e os leprosos, algumas lições. Vamos à primeira lição, o primeiro cenário, o primeiro ator. Diz aqui a Bíblia, a partir do versículo 26, nós lemos o que acontece com o rei. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, se lhe ficar hoje sobre os ombros. O rei Jorão, mesmo sabendo que Eliseu era um profeta de Deus e que havia sido usado para salvar o povo naquela batalha que menciona, segundo Reis 6, de 8 a 23, ainda assim culpa o profeta por todo o mal que estava acontecendo. Tudo foi lançado na conta de Eliseu. Em seu desvario, ele culpava Eliseu pela drástica situação em que se achava a nação de Israel. E ele jurou que decapitaria o profeta por ser ele um homem mau, pois supunha que predizer um evento é a mesma coisa que ser a causa do evento. Porém, a causa da aflição de Israel era a sua própria apostasia. Entretanto, a apostasia havia cegado a mente do rei quanto à verdade da questão. Ele faria o profeta ficar tão morto quanto o filho cozido daquela mulher. O rei atribuiu as calamidades ao profeta, ou mesmo lançou a culpa sobre ele por não remover aquelas calamidades quando tinha o poder de fazê-lo. Se você é como o rei Jorão na hora da crise, você é o tipo de gente que se sente incapaz. Não incapaz pela necessidade de estar dependente de Deus, mas incapaz pelo desespero, pela angústia gerada pela crise que o imobiliza. Se você é como o rei Jorão na hora da crise, você é o tipo de gente que coloca a culpa nas pessoas e as elege como responsáveis pela desgraça instalada. Se você é como o rei Jorão na hora da crise, você é o tipo de gente que perde o equilíbrio, que fica nervoso e que faz ameaças, desconfia de tudo e de todos. Em tempo de crise, pouco adianta apenas encontrar culpados. É preciso encontrar soluções para os problemas. Estamos acostumados a ser reis de nossas vidas e decidir tudo, mas quando perdemos o controle da situação, apavoramos. Não adianta culpar as pessoas, brigar, nem fazer ameaças. É preciso encontrar saídas para a crise. Em Provérbios, o capítulo 3, verso 21, nós lemos assim: meu filho, guarde consigo o equilíbrio e nunca os perca de vista. Então, meu irmão, meu amigo, na hora da crise, não seja como o rei Jorão. O segundo personagem da nossa história é o profeta Eliseu. E nós lemos isso no capítulo 7, o versículo 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eliseu era o profeta daquela época. A sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor era que haveria um tempo de bênção e de fartura. Eliseu continuou com as suas profecias otimistas que o rei havia rejeitado como palavras enganadoras, mas logo os acontecimentos provariam que era um profeta verdadeiro do único Deus vivo.
Veja como inicia o verso 1. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim que inicia o verso. A repentina chegada do mensageiro do rei, logo seguida pela chegada do rei, provoca uma nova profecia. O povo de Samaria seria aliviado do seu desespero. Seria uma estupidez matar o profeta de Deus. E seria igualmente estúpido permitir que os sírios entrassem na cidade e realizassem o seu ritual de matança e sangue. Uma intervenção divina seria a solução bem apropriada para o problema. O cerco logo terminaria, a comida voltaria em breve e a vida continuaria. O profeta informava que no dia seguinte os preços cairiam drasticamente, porque o cerco seria levantado. A profecia dizia que em torno de 6,5 quilos de trigo seria vendido por R$7 e 13 quilos de cevada pelos mesmos R$7. A profecia ainda mencionava de que o comércio voltaria a funcionar no portão da cidade, que era o lugar favorito para as vendas e para o escambo. Isso significa que os sírios abandonariam o lugar e voltariam para suas casas. Se você é como o profeta Eliseu na hora da crise, você é o tipo de gente que abençoa, você é uma bênção. Você é o tipo de gente que ministra bênçãos. A sua mensagem tem a ver com esperança. Se você é como Eliseu na hora da crise, você é daqueles que anunciam a palavra de Deus e também avisa sobre as consequências da incredulidade. Mas o profeta também avisa sobre o perigo de não acreditar na mensagem do Senhor. Em tempos de crise, como cristãos, nós temos a responsabilidade de sermos agentes de esperança. Nós precisamos ser uma voz de esperança. Nós não fomos chamados para nos envolver em movimentos sociais. Nós somos chamados para uma missão muito maior, muito mais nobre, que é anunciar a esperança num momento tão complexo, um momento extremamente difícil que as pessoas estão vivendo. Nós temos um privilégio de viver num momento solene da história humana na Terra e nós somos chamados para uma missão única, nobre e santa. Isaías capítulo 52, verso 7, tem uma mensagem para aquelas pessoas que na crise agem como Eliseu. Diz assim, Isaías 52, 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Eu gosto muito desse verso, é um dos meus versos favoritos. Então, na hora da crise, seja como o profeta Eliseu. O terceiro personagem que essa história nos traz é o do oficial. E nós encontramos o momento dele em 2 Reis, capítulo 7, o verso 2. Nós lemos assim. Porém, o oficial a cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Disse o profeta. Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O oficial, ou o capitão, ou o ajudante de ordens, como algumas versões mencionam, esse oficial estava na porta de Samaria e era uma pessoa de confiança do rei, em cujo braço o rei se apoiava, literal ou figuradamente. Para que o trigo e a cevada fossem comprados no dia seguinte por aqueles preços anunciados pelo profeta, Deus teria que abrir as janelas no céu e derramar o cereal do céu na terra. Para o oficial, nenhum modo humano de suprimento faria a coisa acontecer em tão breve tempo. Além disso, ele não acreditava num suprimento divino. Ao homem que tinha duvidado, o profeta retrucou que ele veria com seus próprios olhos o milagre que aconteceria. Mas por causa do ceticismo sarcástico desse oficial, não lhe seria permitido tirar benefício social daquela repentina onda de prosperidade. Se você é como oficial na hora da crise, você é o tipo de gente que acha que sabe tudo, que pensa que é forte, que sabe mais do que os outros. Você é cético e você também duvida da palavra de Deus. Infelizmente, muitos oficiais são um grande problema na crise, pensando que sabem tudo, que são fortes, pois até os reis se apoiam neles.
Mas ninguém é maior que o nosso Deus, que pode transformar tudo e transformar a crise em oportunidade. Aliás, Deus é especialista em soluções na nossa impossibilidade. Na hora da crise, não seja como o oficial, mas deixe Deus ser o general em sua vida. Não seja arrogante, ignorando as possibilidades de Deus e os seus milagres. Não pense que você pode falar o que lhe vem à mente. Você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência de Deus. Você não pode conhecer os desígnios de Deus, mas você pode conhecer a Deus. E quando você conhecê-lo de fato, você confiará independentemente das circunstâncias. João capítulo 3, o verso 36, tem uma passagem para aquelas pessoas que agem na crise da mesma forma como esse oficial. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meu amigo, na crise, não seja como o oficial da nossa história. O quarto personagem não é um personagem, na realidade é um grupo de pessoas, são 4 personagens. E nós encontramos isso em 2 Reis, no capítulo 7, versos 3 até 9. Nós lemos assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e deixemos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, seremos tidos como culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria, que estavam morrendo de fome. Na Bíblia Sagrada, a lepra é um símbolo de pecado, e nós encontramos isso em Levítico, lá no capítulo 13. Muito provavelmente, os leprosos estavam abrigados em cabanas que havia fora do portão da cidade de Samaria. A legislação mosaica requeria que eles fossem isolados. As vítimas da lepra dependiam de sua própria agricultura e da caridade alheia. Eles tinham de organizar-se em comunidades separadas e autossustentadas. Mas as referências históricas mostram que, com frequência, eles viviam de esmolas. Se você é como os leprosos na hora da crise, você sabe que você é um pecador condenado à morte, você busca oportunidades sem medo de se arriscar. Se você é como os leprosos da nossa história, você é o tipo de gente que tem o temor de Deus e pensa no seu próximo. Você é o tipo de gente que compartilha as boas novas àqueles que precisam. Como aqueles leprosos, nós devemos reconhecer que nós não somos dignos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, nós não devemos temer e nem ser egoístas, ficando com a bênção somente para nós. Como cristãos, cabe a cada um de nós aproveitar as oportunidades, pois elas são entregues por Deus. Nós somos as mãos de Deus. Nós somos chamados a ser instrumentos nas mãos de Deus.
Não desperdicemos a chance de exercitar a nossa fé. Nós somos um vaso útil nas mãos do Senhor. Nós temos uma função importantíssima nas mãos de Deus. Sejamos justos com tudo e com todos. Vivamos verdadeiramente a fé, o amor e a paz. O Senhor quer nos utilizar na realidade em que vivemos. O Pai deseja nos usar por meio do nosso abraço, do nosso sorriso, das nossas palavras e das nossas ações. Gosto muito do texto de São Mateus, capítulo 22, dos versos 37 a 39, e ali diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo. Na hora da crise, seja como os leprosos. Seja fiel na hora da crise e receba a vitória. Mas a nossa história também tem uma conclusão, e ela está em 2 Reis, no capítulo 7, dos versículos 14 até 20. 2 Reis 7, de 14 a 20. Lemos assim: tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. A diferença acontece quando vem a vitória. Dependendo de quem você foi na hora da crise, assim será a sua condição na hora da bênção. O rei perdeu a oportunidade. Deus manda o profeta ungir a Jeú no lugar de Jorão, que morre perdendo seu reinado pouco tempo depois. Nós encontramos este fato em 2 Reis, no capítulo 9. O profeta foi honrado porque cumpriu a sua palavra. O oficial foi atropelado pelo povo e não pôde experimentar a bênção prometida. Os leprosos experimentaram abundância e tiveram a honra de salvar o seu povo. Então, não seja como o rei que culpou os outros, nem como o oficial que ridicularizou a capacidade de Deus fazer aquilo. Seja como o profeta Eliseu, mesmo em tempos difíceis, anunciando a vontade de Deus, e também como os leprosos que foram solidários. A crise tem sido uma das palavras mais faladas nessas últimas semanas pelo mundo inteiro. Mas isso não muda absolutamente nada daquilo que Deus espera de cada um de nós. Deus requer de cada um de nós que, em todo tempo, sem crise ou com crise, devamos conduzir nossa vida pessoal, nossos negócios, nossa profissão e, sobretudo, a nossa vida espiritual, de acordo com os princípios bíblicos, sem concessões, porque Deus examina a nossa atitude e a nossa motivação, não apenas a ação em si. Temos que ter uma atitude de fé e não de inconformismo e desespero, porque sabemos em quem temos crido. O evangelista Billy Graham escreveu: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Ao redor de todos nós estão pessoas sofrendo, aflitas, tristes, ou mesmo prestes a desistir.
Talvez você mesmo esteja nesta condição. Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, menciona: as provações da vida são obreiras de Deus. Temos que testemunhar e impactar as pessoas dentro da nossa esfera de influência. Temos que levar esperança aos que carecem. Deus nos colocou como seu representante para levar os princípios, os valores, o amor e a presença dele em todos os lugares. Essa crise pode ser uma plataforma para você, mesmo sofrendo, ser uma influência sobre os que estão à sua volta, abrindo espaço para comunicar a mensagem do Pai por meio de palavras e ações. Lembre-se, a crise passará e Deus te dará a vitória. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que privilégio abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Em momentos tão difíceis que estamos vivendo, temos a certeza da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua companhia e da Tua misericórdia. Que essa história nos mantenha firmes na fé, que essa história nos alimente a esperança e a certeza de que tudo está sob o Teu controle. Dá-nos um sábado feliz, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Profunda e inspiradora a mensagem do pastor Marlon Lopes, tocou o meu coração. Que eu e você possamos ser como o profeta Eliseu, anunciando a vontade de Deus, mesmo em meio à crise. Como bem lembrou o pastor Marlon, as provações da vida são obreiras de Deus. Eu vou repetir para você, as provações da vida são obreiras de Deus. Em momentos difíceis como esse que estamos vivendo, lembrar dessa frase escrita por Ellen White é um sopro de esperança, não é mesmo? Bom, e a gente vai ficando por aqui, lembrando que o programa Adoração Especial vai continuar com você todos os sábados às 11 horas da manhã, enquanto durar esse período de isolamento social e as pessoas não puderem ir às igrejas presencialmente, né? Na sequência, você fica com a mensagem musical especial da cantora Vanessa Oliveira. Um grande abraço para você, fica com Deus e até semana que vem. Que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muita falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, dá vida para que possa lhe salvar. Seu
toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Quando você olha à sua volta, o que preenche teu viver e faz sentido ao teu ser. Quando em angústias e pesares, quando ninguém te pode ouvir, onde você
abraça, não estará sozinho. Eu estarei contigo. A minha voz te orienta, a minha mão te abençoa. Por onde fores, eu irei contigo. Eu estarei contigo. A minha paz te basta, a minha paz te abraça. Não estará sozinho. Eu estarei contigo. A minha lei te orienta, o meu perdão te abençoa. Por onde fores, eu irei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. A seguir, Evidências. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja um instrumento de Deus para transformar vidas por meio da Novo Tempo. Acesse anjosdaesperança.com e saiba como. Estudo Ensinos de Jesus. Peça já o seu. O NASP, muito além do ensino. Olá, começa agora o seu programa Evidências. Eu estou no Museu do Yad Vashem, em Jerusalém. Esse museu guarda a memória do Holocausto, o grande massacre da Segunda Guerra Mundial que matou milhões de judeus. No nosso programa hoje, você conhecerá